adquirida do estado da Paraíba concentram-se nas homens, né? E é legal a gente poder refletir isso com esse olhar de quem vivencia a epidemia e a vigilância epidemiológica, o controle do espaço estadual é muito gratificante. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala em sífilis, a gente fala mesmo nessa ideia de estarmos conversando sobre sífilis, porque ela traz um leque de informações, como eu já havia dito, que vai desde a percepção do autocuidado até ações estratégicas para a prevenção de uma sífilis congênita. Então, eu sou Joana, né, sou enfermeira, faço parte do núcleo estadual de ST-AIDS e sou responsável técnica pela sífilis. Tá? Então, assim, trazendo muito o que Esdras falou, quando a gente visualiza os casos, trazendo mais para o desenho, como se apresenta a sífilis, a série histórica da sífilis adquirida no Brasil, o que é que a gente percebe? Que, quando a gente avalia de 2010 a 2019, o que é que nós temos? O sexo masculino sempre prevalecendo nas notificações dos casos no sistema de notificação. E aí a gente faz um comparativo do sexo masculino na série histórica, junto com a população feminina e junto com sífilis em gestante, que é um recorte do episódio da sífilis nas mulheres que encontram-se gestantes. Então, em todos os anos, a gente percebe uma perspectiva de nivelamento, ou seja, não, nem aumenta, nem diminui, permanece na mesma taxa, o que nós podemos dizer. Né? Isso implica que nós precisamos fortalecer essa política de enfrentamento à sífilis junto à população masculina, porque isso torna-se um grande desafio. Conseguimos ter acesso à mulher, conseguimos atender às necessidades de uma gestante, por conta da rede Segunda e do pré-natal, mas estamos esquecendo de fortalecer a base desse enfrentamento, que é justamente o homem. Ele torna-se, olhando para esse gráfico, para essa série histórica, realmente o nosso grande desafio, certo? Quando a gente vê a taxa de detecção de sífilis adquirida no estado da Paraíba, de 2017 a 2019, nós percebemos justamente um aumento significativo no número de casos. E isso, muitas vezes, as pessoas perguntam, Joana, estamos vivendo uma epidemia da sífilis? E, na verdade, o que é que a gente diz, diante dos nossos conhecimentos técnicos? Nós estamos, hoje, no passado também, os números eram os mesmos, e a perspectiva é que esse número continue aumentando. Porque a sífilis, ele tem uma visualização peculiar, que é justamente porque envolve questões sexuais e questões de vulnerabilidade social envolvida, em especial nas infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, é uma infecção que tem uma tendência a crescer. Então, não estamos vivendo uma epidemia. Sífilis sempre existiu. Existe a latência da doença é um desafio para a gente, porque é algo que é silencioso e muitas vezes sequer é lembrado no processo de cuidado. Muitos homens até acessam os serviços de saúde para check-ups, para o controle relacionado à pressão arterial, à glicemia, o conjunto de políticas que hoje compõem, né, muitas vezes, o cuidado e saúde integral do homem, ele ocorre. Mas muitas vezes a sífilis é um tema, assim como as ISTs, um tema tão complexo de se abordar, que essa latência e essa própria invisibilidade da sífilis coloca para a gente um desafio ainda maior, porque se já é difícil falar de infecção sexualmente transmissível, uso de preservativos, sexo seguro e sexualidade em relação às outras ISTs, o que dirá em relação aos casos de sífilis adquirida, né? Perfeito. É justamente isso. É justamente isso que a gente tenta trazer quando eu for falar da questão das ISTs sintomáticas e assintomáticas, a gente vai tentar entender o porquê não é só a questão cultural. A gente também tem que atrelar isso à questão da própria clínica da sífilis.
que ela traz para a gente esse desafio, que é a questão, justamente, como você falou, de muitas vezes aparecer de forma assintomática. Então, assim, a gente traz para cá, em 2019, na Paraíba, tivemos 1.339 casos de sífilis adquirida em homens, é mais ou menos o que, às vezes, diverge um pouco do boletim nacional, e 653 mulheres, ou seja, é muito discrepante a diferença, né? É muito discrepante o número de casos. Então, assim, a faixa etária masculina com maior número de casos é a de 20 a 39 anos. Ou seja, uma faixa etária que também não é diferente quando a gente fala de HIV, por exemplo, certo? É onde está justamente o grande desafio, que é a população jovem, que transa sem camisinha, é mais vulnerável, tem mais acesso a bebidas alcoólicas, envolve também as questões própria hormonal, cultural, do não acesso aos preservativos. Então, aqui de cara a gente já percebe a diferença do número de casos de sífilis na população masculina com relação à feminina. Quando a gente sai um pouco da sífilis adquirida e vai para o acesso, para a política de enfrentamento à sífilis junto às gestantes, o que é que nós percebemos? Também uma grande lacuna. E aí vem a história que nós falamos na webinar passada, que é o fortalecimento do pré-natal do homem. Se ele não está existindo, devemos criar estratégias para potencializar isso, porque se nós não conseguimos captar lá no momento da sífilis adquirida, mas a sífilis em gestante torna-se um acesso mais fácil da gente trabalhar, porque a mulher em si é garantido a ela, e durante o processo da gestação, ela tem acesso no seu pré-natal aos exames do pré-natal, ao teste rápido da sífilis. Consequentemente, nós temos que trazer esse homem para junto dessa mulher durante o pré-natal. Mas o que é que nós visualizamos? De 913 gestantes que foram notificadas em 2019, nós temos apenas 244 parceiros que foram tratados concomitantemente com a gestante. Ou seja, pouquíssimos parceiros foram tratados. Entretanto, nós temos um grande desafio também, que é a questão da problemas nas notificações, porque nós temos ignorado e não preencheu a ficha 142 mais 164 homens, ou seja, essa informação não está no cartão da gestante. Então, assim, além do desafio de conseguir captar esse homem, fazer o teste rápido na gestante, fazer o teste rápido nele, mesmo que o teste ele não faça um exame, por exemplo, mas pelo protocolo ele tem que ser tratado junto com a gestante, nós não temos essa informação fidedigna no sistema de notificação. Precisamos fortalecer a questão dos não tratados. 363 homens não foram tratados juntos com a gestante. Então, assim, a gente pode até garantir, pelo protocolo das ISTs, o novo protocolo, e pela questão da epidemiologia, né, que diz que a gestante sendo tratada adequadamente, mesmo que o parceiro não tenha sido tratado ou não tenha sido informado, a criança não é notificada como sífilis congênita. Porém, clinicamente, e questão de cadeia de transmissão, nós estamos com uma lacuna imensa. Então, a gente não vai conseguir quebrar a cadeia de transmissão, porque nós estamos tratando a gestante. E eu sei que estamos tratando, porque aqui na Paraíba nós temos uma política muito bem desenhada com relação a isso. A oferta do teste rápido, ao tratamento adequado, ao tratamento sendo feito na atenção básica. Então, está muito bem desenhado, mas não estamos conseguindo tratar o parceiro. Então, a gente não consegue sair do canto, né? Então, é mais ou menos isso. Outra análise que eu trouxe aqui de uma forma bem simples é a questão do comparativo entre os anos de 2019 e 2020 até outubro. Eu trouxe apenas para trazer, para mostrar a vocês que a pandemia da Covid, por exemplo, ela sugere uma questão muito preocupante com relação às ISTs, e nós já vimos prevendo isso.
Ou seja, em 2019, nós tivemos 1.973 casos de sífilis adquirida. Entretanto, esse ano, por conta do medo, dificuldade no acesso, a população isolada, nós tivemos apenas 731 casos notificados de sífilis. E também na questão do problema da notificação, né? Como a gente tem o deslocamento das equipes de vigilância e controle muito voltado para o controle epidemiológico da pandemia, a gente tem também dados represados, né? A gente tem aí fichas que não foram preenchidas, a gente tem uma série de problemas que muitas vezes estão apontando até para uma queda de alguns indicadores, o que para a gente seria maravilhoso se fosse, na verdade, embasado na realidade de testar, tratar e curar, né? O que a gente Mas não é, né? O que a gente está falando, na verdade, é uma queda de acesso por conta da pandemia, e eu acho que isso é preocupante. Só lembrar aí também, Joana, para quem está nos assistindo, que a gente vai estar também aí daqui a pouco com o Késio Brito, né, que trabalha com a política de saúde do homem em João Pessoa, no município, com a professora doutora Ana Cristina, né? Então, acho que a gente poder trazer aí a ideia para os participantes de que a gente está olhando a epidemiologia agora, mas vamos abordar também aspectos do cuidado integral, da produção de conhecimento no tema de saúde do homem. É isso, vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. Brevemente, só para a gente voltar e reforçar o que Esdras falou no início, que é muito importante, é justamente a questão do caráter da própria sífilis e de outras ISTs, por que se torna um desafio. Já é um desafio para as mulheres. Imagine para os homens, porque nós temos as ISTs sintomáticas, nós temos poucas ISTs, né? E as assintomáticas é a grande quantidade que nós temos. Então, inicia por aí a questão do desafio. Porque quando a gente vai para a cascata das ISTs que a gente chama, quando nós temos um IST que é sintomática, que você está vendo, você está sentindo, você está visualizando, você busca imediatamente o atendimento. Consequentemente, você tem um diagnóstico adequado, porque facilita até o manejo clínico da própria equipe de saúde para poder fazer um diagnóstico adequado e tratar adequadamente e corretamente, de forma que você preenche os requisitos e você consegue terminar um tratamento. As parcerias sexuais, geralmente, são convocadas e atendem a esse desafio de estar junto por conta da sintomatologia, já preocupa, uma gonorreia, um HPV, isso traz um alerta e, consequentemente, facilita a cura. Só que quando a gente vai para a cascata das assintomáticas, que é onde a sífilis entra muitas vezes, nem sempre nós visualizamos um cancro, nem sempre nós visualizamos manchas sifílicas, né? Então, assim, pelo caráter de latência predominantemente numa sífilis, as pessoas não buscam atendimento. As mulheres muitas vezes procuram por conta da rotina, por conta da preocupação da mulher, por conta do pré-natal. Então, consequentemente, ficam sem diagnóstico, sem o tratamento completo, não completam o tratamento. As parcerias sexuais não são tratadas, porque, como diz, não tem percepção da gravidade da doença. Consequentemente, persiste-se a cadeia de transmissão. Então, esse é um grande desafio, principalmente para a população masculina. Então, quando a gente fala que é um desafio, justamente, por quê? Se nós sabemos o que é sífilis, o agente etiológico é conhecido, não é uma doença nova, não é uma COVID, nós não sabemos de onde veio, como foi que se comportou. Desde 1905 que foi descoberto o agente etiológico, sabemos como a doença se comporta no nosso organismo. Temos uma rede de diagnóstico laboratorial disponível. Toda a atenção básica do estado da Paraíba, aliás, do país, é estruturada com teste rápido. E temos também o tratamento garantido. Temos a medicação, a penicilina, que é a medicação de escolha, e profilaxia. Ou seja, toda a população tem acesso a um preservativo na rede. Então, assim, não se justifica, ou melhor, serve como uma grande reflexão
Por que ainda sífilis é um desafio? Então, rapidamente, nós precisamos trabalhar a sífilis através de uma abordagem integral, com promoção e prevenção em saúde sexual e reprodutiva, enfatizando o que eu falei no início, que a prevenção inicia desde um planejamento familiar, né, os exames preventivos, um diagnóstico precoce, o tratamento oportuno, monitorar os casos, a abordagem da parceria sexual, é extremamente importante. Não temos como combater a sífilis só com a mulher, temos que tratar o casal, e notificação dos casos, que também é um grande desafio. E aí, nós trazemos a questão rapidamente também da prevenção combinada, porque o melhor método é aquele que a pessoa escolhe e que atende suas necessidades sexuais e de proteção. É essa a proposta que a prevenção combinada traz para a gente. Porque nós sabemos que temos uma lacuna, um desafio, isso aí já foi comprovado, que apenas o uso do preservativo se tornou ineficaz na prevenção das ISTs. Justamente por conta, muitas vezes, da população masculina, que é muito resistente ao uso, a questão cultural da falta de sensibilidade, a questão do acesso, muitas vezes, que no momento lá da relação não tem um preservativo, mas vamos tirar o olhar apenas para essa questão apenas do uso do preservativo e trazer escolhas, trazer opções que se adequem à sua realidade. Ou seja, um diagnóstico precoce de um IST é um tipo de prevenção, porque a partir do momento que eu sei que eu tenho sífilis e eu trato essa sífilis, eu quebrei uma cadeia de transmissão. Então, eu não foquei apenas no uso do preservativo, eu tratei a sífilis. Do mesmo jeito, a gente utiliza muito a prevenção combinada, a questão da profilaxia pós-exposição, de uma pessoa que foi exposta temos a PEP, temos a PrEP, que em outro momento a gente pode estar entrando nessa discussão. Então, assim, redução de danos, imunizar para HPV, imunizar para hepatite B, diagnosticar e tratar as pessoas com IST, utilizar o preservativo, que não deixa de ser extremamente, se não for o principal meio de transmissão, de prevenção da transmissão das ISTs, e tratar as que são tratáveis, mas HIV, o tratamento oportuno e precoce também torna-se uma forma de prevenção, né? Porque já que a gente está falando, mês que vem é o mês de dezembro, então podemos apenas falar um pouquinho disso, que quando eu faço o meu diagnóstico precoce de HIV, eu sei que tem um HIV, automaticamente eu vou entrar na rede, ter adesão ao meu tratamento adequado, consequentemente eu vou ter uma melhor qualidade de vida e vou ter uma supressão viral. Então, provavelmente eu não vou transmitir o vírus naquele momento em que eu estou com a carga indetectável. Então, torna-se também um tipo de prevenção, certo? Então, suspeitar o tempo todo, sífilis, teve relações desprotegidas, é vulnerável, está com a dúvida, procura o serviço da atenção básica, procura o serviço, não custa nada, é rapidinho, sai em 15 minutos do resultado e já entra com o tratamento oportuno. Então, assim, eu trouxe aqui também, já que a gente está falando de saúde do homem, uma foto bem típica de uma apresentação clínica da sífilis primária. Ah, é fácil de visualizar um cancro desse? Não, não é fácil. Nós profissionais, quase não conseguimos visualizar a sífilis nesse momento da sífilis primária. Ou seja, não dói, não coça, não sai secreção, bordas regulares, enfim, não interfere na sua vida. Então, isso que eu trago para aqui, essas fotos, é justamente para o homem ter também esse olhar de autocuidado, de justamente estar percebendo seus órgãos genitais, para estar visualizando, por exemplo, transou sem camisinha, apareceu com algumas semanas um carocinho desse jeito, liga o pisca-alerta, tá? E essa fase é uma fase extremamente transmissível, cheia de treponemas, ou seja, é a fase ideal para se fazer o tratamento.
Então, só para trazer rapidamente, que ela evolui para a fase secundária, e aí os homens ficarem atentos à questão de alopécia, à questão das manchas, na palma das mãos, nos pés, geralmente acontece. Então, assim, ficar atento, porque muitas vezes se confunde com alergia, toma remédio para alergia, mas não é, tá? Custa nada a gente começar a ter esse olhar diferenciado para sífilis. Uma foto também bem típica de uma apresentação clínica da sífilis secundária, as manchinhas que aparecem no corpo, né, subindo para o pescoço, cabeça, tudo isso são as manchinhas, os rushes cutâneos. E aí vem a fase latente, que é assintomática, que é bem preocupante, você não sabe que tem. A gente traz esse alerta não só para sífilis, como para HPV, como para HIV, ou seja, eu estou com a doença, mas não sei que tem. Por isso, a importância de vocês, dos homens principalmente, estarem fazendo exames de rotina, certo? E aí, evolui rapidamente ou não, porque a fase da sífilis terciária é uma fase que você poderá atingir ela depois de anos, né, mas é uma fase que traz comprometimentos seríssimos, problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas dos ossos, que muitas vezes a gente atrela ele ao quê? A fase da idade mesmo. E, na verdade, foi por conta de uma sífilis que não foi tratada no passado e trouxe consequências gravíssimas, em especial os problemas cardíacos, certo? E neurológicos, como a neurosífilis, que é muito comum, inclusive, nas pessoas que têm HIV. Então, a sífilis terciária, como eu falei para vocês, acomete diversos sistemas do nosso organismo. O tratamento, para a gente finalizar, então, assim, temos que focar na fase clínica, sim, porque o tratamento da sífilis ele é baseado na fase clínica em que o paciente se encontra. Entretanto, nós temos uma peculiaridade com a sífilis, que é justamente a duração ignorada. Então, para isso, o protocolo é bem claro. Nós temos que tratar com 7.200.000 quando não sabemos em que momento nos encontramos, há quanto tempo que eu estou com essa sintomatologia. Então, eu não sei em que momento. Então, sífilis em gestante, geralmente, é tratada com 7.200.000 e o parceiro com a mesma prescrição. Então, a gente continua com o segmento sorológico. Então, assim, para a gente finalizar, a criança com sífilis congênita pode ter cegueira, feridas no corpo, dentes deformados, pneumonia, problemas ósseos, surdez, deficiência mental e pode chegar a morrer. Ou seja, espero que os homens se sensibilizem para a sua responsabilidade diante de um acometimento grave e crônico, que é uma criança com sífilis, essas consequências de uma criança apenas porque não fez um simples exame e não fez um simples tratamento. Temos todos os insumos, temos todas as estratégias disponíveis. O que falta é sensibilizar mesmo para a responsabilidade do homem nesse momento. Então, assim, é basicamente isso, certo? Eu quero ouvir, não sei como é que está o chat, de repente, se a gente já... A gente já, vamos tocar nesse assunto. Olha, o chat está aberto a todos os participantes, eu sei que também estão transmitindo pelo YouTube, e sintam-se à vontade para estar colocando comentários, dúvidas, né? Eu acho que é um tema bastante instigante, sobretudo dependendo de onde você atua na rede, seja você estudante de saúde, seja você profissional da saúde, profissional atuante na gestão. Como a gente falou no começo, a sífilis é um tema que acaba instigando a cada um de nós, no nosso local, a pensar como, né, nos integrar em esforços para superar algo que, como Joana colocou muito bem, uma doença historicamente determinada, né, uma doença secular, com determinação social, mas que atualmente nós, no Sistema Único de Saúde, contamos com a rede preparada para diagnóstico, para teste rápido, para conseguir até, né, eu gostei muito, Joana, de você ter citado, é importante lembrar que a gente tem aí alguns marcos dentro do SUS que são fundamentais para a gente reforçar em relação à saúde do homem, e eu vou aproveitar essa minha fala rápida para passar já a bola também para o Késsio, né,
que, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um país que trabalha a questão da saúde do homem desde 2009, enquanto uma política nacional de atenção integral, né? Acho que Cassie pode falar bem desse tema, e que atualmente conta com a estratégia do pré-natal do parceiro, enquanto um procedimento incorporado dentro da rede que deve ser estimulado à adesão. Né? Nós temos um conjunto de serviços relacionados ao pré-natal do parceiro, que busca justamente, a partir dessa localização da paternidade, colocar e criar vínculo com esses homens para que sejam também integralmente cuidados dentro do sistema de saúde, seja na unidade básica de saúde, seja em relação aos outros problemas derivados, né? E essa política nacional, ela traz para a gente diversos desafios que hoje no SUS a gente vem enfrentando com muita estratégia e capacidade organizativa, né? Então, é importante destacar as estratégias de turno estendido, as estratégias de prevenção e controle junto às empresas, ao espaço de trabalho dos homens, né? O favorecimento cada vez mais, a tentativa de ampliar o acesso do homem a partir do locus do trabalho, do locus dos seus hábitos, da questão cultural, da gente também abrir o espaço das unidades de saúde, do serviço de saúde para o homem. Isso tem sido um desafio que o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde vem enfrentando, sobretudo estimulando as equipes locais, seja com educação permanente, seja também com as questões de incentivo até orçamentário, né? Nós temos hoje incentivos na atenção primária em saúde, para que se incorpore a prática de pré-natal do parceiro. Então, sem mais delongas, eu vou aproveitar para dar uma boa tarde aí para o Cássio Brito, enfermeiro coordenador da área técnica de saúde do homem da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Tudo bom, Cássio? Boa tarde. Vou passando aí a palavra para você e já estou emendando, porque eu acho que quem vivencia a saúde do homem do ponto de vista da gestão sabe o quão complexo é esse tema e como a gente pode somar esforços aí para tratar também da sífilis como uma pauta de saúde do homem. Vamos lá, Cássio. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer mesmo, né, estar aqui nesse espaço de discussão, de debate, né? É um momento de também, eu acho que traçar alguns encaminhamentos, alguns desdobramentos também para um trabalho futuro, né? Então, fico muito feliz pelo convite, né? Espero poder contribuir, né, com essa discussão também. Eu vou abrir aqui uma apresentação que eu acho que vai apenas nortear o que eu vou estar me propondo aqui a falar com vocês, tá certo? Só eu aqui abrir. Ok, Cássio, vou aproveitar enquanto você vai abrindo a sua apresentação para estimular mais uma vez os participantes a nos mandarem perguntas e tal, e a gente também tentar lembrar aí que o YouTube está acolhendo outros participantes, então a gente tem, não só nesse momento, mas a possibilidade de, a partir dessa rede de trabalhadores que compõem esse espaço, a gente poder também trocar ideias, e é legal ter referências técnicas do município, do estado, então já dou parabéns aí para a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, para a Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita, que eu sei também que conta com alguns participantes, muitas vezes acompanham essa temática a partir do projeto de resposta rápida da sífilis, então dizer que a gente está junto e é muito legal estar contigo aqui, Cássio. Pode botar a apresentação e vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não, Cássio. Agora sim, tá, começou a transmitir. Ainda não? Deixa... Aí, agora você pode abrir sua apresentação, já está transmitindo sua Foi, tela. né? Só tem que abrir a apresentação. Não está ainda, não é isso? A gente, na verdade, vê a sua tela do Google Meet. Não está vendo sua apresentação. Então só um minutinho, viu? Deixa eu ver. Eu acho que, de repente, não sei... Vou tentar. A gente poderia colocar, né, Cristina? Aí, ó, agora está aparecendo, você está apresentando Sim. para todos. Aí, eu acho que vai abrir. Não, não abriu. Abriu a tela de novo da conferência. Deixa eu fazer outra tentativa. A gente pode colocar... É uma guia, não é isso? Você Pode sim. Pode sim. Enquanto ele vê... Cássio, você quer alternar a sua fala com a Ana Cristina enquanto você procura a solução da apresentação, ou a gente pode seguir? Posso. Sim, com certeza, Ezra.
Kécio, só para a questão de ordem, e quanto à apresentação também, eu não trouxe nenhuma apresentação, eu vou mais fazer uma fala, tá? Então, se você não conseguir fazer a sua apresentação, vamos falar mesmo. Isso, Perfeito. Se você quiser, tá bom? Perfeito. Aí fica Perfeito, bem à Ana. vontade, porque eu trouxe mais aqui um diálogo que vai ser bem diferente do que Joana falou, do que ela apresentou, porque eu estou falando de um território, e aí a importância da gente conhecer o nosso território. E aí eu deixo a palavra. Vamos fazer o seguinte, Kécio, você sente-se confortável em seguir sua fala, porque aí a gente já faz sua fala, eu apresento a Ana Cristina na sequência, e a gente segue o nosso, deixando para lá essa questão de slides, porque a gente consegue. Acho que o lugar de fala de Kécio é um lugar muito interessante, acho que pode até trazer um pouco dessa abordagem aí, de como esse tema está aparecendo no município, como é que a gente consegue fazer essas articulações, acho que a nossa fala é o que enriquece esse espaço. Vamos lá, Kécio. Vamos lá. Primeiramente, falar que existe todo um trabalho que vem se desenvolvido aqui em João Pessoa desde 2011, quando foi instituída a área técnica, né? A portaria do Ministério da Saúde, 4209, institui a política de saúde do homem, ela é de 2009, mas existe um percurso um processo mesmo de implantação e implementação nos municípios brasileiros. E aqui em João Pessoa, o processo se deu também dessa forma. Então, só em 2011 é que chega aqui em nossa cidade, através de uma área técnica de saúde do homem, já passaram outras coordenações, né, que implantaram, né, conforme o Ministério da Saúde norteou também, a partir de eixos que são eixos estruturantes da própria política, que nós buscarmos na íntegra, a gente vai começar a observar que tem diretrizes e objetivos. E boa parte desses objetivos é basicamente a diminuição dos indicadores de morte e mortalidade da nossa população masculina, né? Então, a política ela se estrutura, né, nesse viés, né, da redução dos indicadores de saúde. Embora seja uma política de tecnologia leve em saúde, isso quer dizer que nós não temos um indicador próprio de monitoramento, como existe da saúde da mulher, da saúde da criança, do idoso, né? Isso não vincula um recurso, então boa parte assim do incentivo financeiro chega ao incentivo às ações, né, voltadas à saúde do homem, são demandas de portarias, recursos mínimos, e que aí os municípios eles correm atrás mesmo para tentar desenvolver o trabalho local, né? E aí, só para entender um pouquinho esse contexto nosso, essa política ela vem tentar diminuir também uma questão bem preocupante, que é o próprio machismo na sociedade, né? Então, um dos grandes focos é trabalhar a questão dos papéis sociais, o foco na redução da violência também, violência contra a mulher, a violência contra a criança, e os principais indicadores de morte e mortalidade da nossa população, né? E seria basicamente as doenças cardiovasculares como um todo, as causas externas, as doenças do aparelho pulmonar também, DPOC, enfisema pulmonar, entre outras, doenças do aparelho metabólico, e lá a sétimo, oitavo lugar é onde a gente observa as doenças sexualmente transmissíveis. É bem interessante a Joana trazendo esses dados epidemiológicos, porque reflete, de fato, um agravo aqui que acomete muito a população masculina aqui em nossa cidade também, né? O foco do nosso trabalho é estar tentando desenvolver as articulações entre as áreas técnicas, entre os programas, entre os projetos, né? Porque como nós somos uma política, né, como eu falei inicialmente, né, de tecnologia leve em saúde, então nós precisamos conquistar espaços para que essa política ela seja eficaz, né, eficiente na sua proposta de intervenção, e aí onde entra um processo de atuações, né, sensibilização também das outras secretarias, não só do campo da saúde. Eu sempre gosto de fazer a fala, né, que só o campo da saúde não dá conta de resolver os problemas de saúde que nós temos hoje. Então, assim, essa questão da intersetorialidade é fundamental, esse processo, né, de conquista e de implementação dessa nossa política, né.
Então, aqui em João Pessoa, nós temos, né, um grupo de trabalho, que é o GT de Saúde do Homem, onde se reúnem pessoas, né, atores, eu gosto muito de dizer assim, as pessoas estratégicas, na verdade, né, de vários serviços nossos, desde a atenção básica, média e alta complexidade, né, os gerentes de saúde, né, diretores de UPAs, de policlínicas, vigilância epidemiológica, a própria seção de STI/AIDS, né, Clarice aqui participando presente, a própria também instituição de pesquisa e ensino, as instituições, né, então são grupos de pessoas que planejam, né, que executam e que monitoram também, não é só um trabalho, né, que recai uma área técnica de saúde do homem, mas é um trabalho que recai sobre uma condução mesmo de um grupo, né, bem atuante e operante aqui na nossa cidade. Isso facilita muito a questão da multiplicação também, né, do discurso e também das questões da prática ligada ao desenvolvimento das nossas ações, né. A parte que me cabe nesse latifúndio de hoje é falar um pouquinho de experiências exitosas aqui em João Pessoa, né. Então, nós temos algumas experiências bem interessantes, assim, de estar trazendo, embora, né, nós tenhamos o homem enquanto um sujeito, né, que ele não se reconhece enquanto pessoa do autocuidado, né, então ele pouco procura a questão da atenção primária, da prevenção, né, de se cuidar, ele busca quando já tem a doença, a condição agravada, instalada, e isso demanda tanto um desgaste, né, a saúde dele, física, emocional, né, quanto para a família como um todo, e o ônus mesmo, que seria a despesa para o serviço de saúde, né. Então, ainda é um grande desafio trazer os homens a alertar para a importância do autocuidado e vincular ele na atenção básica, né. Então, esse é talvez seja o grande gargalo ainda de um avanço, em vista que a atenção básica, ela é responsável por resolver 80% da demanda hoje da saúde, né, mais de 80%. Então, se a gente conseguir vincular esses homens à atenção básica, né, talvez seja a grande conquista mesmo, né, se tratando assim de política pública, política de saúde do homem. E aqui em João Pessoa nós tivemos assim algumas experiências que foram bem exitosas, né. Nós temos entre os eixos que o Ministério da Saúde nos orienta, nos norteia, né, a paternidade e o cuidado como um deles. Lembrando que os outros, né, a questão da violência e dos acidentes, as doenças crônico-degenerativas, a questão do acesso e do acolhimento dos homens também no serviço de saúde, mas esse em específico, nós demos um destaque maior pela proposta que ele traz, né, tanto a questão de quebra de paradigma de saúde, né, aquela perspectiva de que o homem não se cuida, o homem não adoece, né, os papéis sociais dele enquanto, né, pessoa inserida numa sociedade, né, se não se reconhece enquanto sujeito do autocuidado, ele não produz, né, não produz o cuidado com a saúde própria nem com a saúde do outro. Então, o pré-natal, ele vem quebrar esse paradigma mesmo do próprio machismo culturalmente instituído, né, para dizer assim, olha, homem também faz o pré-natal, né, também precisa se cuidar. O pré-natal é da criança, né? A mãe está ali engajada por uma questão biológica, mas o homem pode se engajar por uma questão de vínculo também a esse filho que está por vir, né? Então, essa proposta do pré-natal, ela é bem motivante nesse sentido também, porque ela traz uma ruptura de um modelo, né, que nós temos bem instituído no nosso país, principalmente aqui na região Nordeste, aqui em João Pessoa também, né? Que é essa questão de que os homens, eles pouco se responsabilizam pela questão do cuidado com os filhos, desde o momento do pré-natal mesmo, até na criação, né, no acompanhamento, crescimento e desenvolvimento das crianças. Não é à toa que nós temos uma taxa de abandono na hora lá do registro civil das crianças, né, por parte dessa população masculina bem aumentada, né, no Brasil como um todo. Então, traz à tona aí uma questão que a gente talvez seja mais visível, né, palpável, que a gente pode incidir nesses aspectos, e aí transformando até uma realidade, né, como a questão da sífilis, por exemplo, vocês
bem colocaram, né? E a partir do momento do pré-natal, surge uma janela de possibilidades de um cuidado integral desses homens, né? Então, esse homem, adentrando nesse espaço da atenção básica, e a gente vê hoje que os homens, desde jovens, ainda muitas vezes adolescentes, já engravidam, né? Estão gerando filhos, e aí é um momento oportuno de trazer ele, olha, vincula ao serviço de atenção básica, em toda uma oferta que nós temos aqui da nossa própria rotina de serviço, que seria imunização desses homens, a testagem rápida, aproveita a oportunidade e faz a testagem de sífilis, mas também HIV, as hepatites virais, não é isso? A questão da saúde bucal também, porque tem a questão do câncer de boca. Hoje os homens que mais são acometidos por câncer de boca também. Então, na verdade, se a gente pegar os indicadores de morbidade, a grande maioria dos acometidos são homens, né? Então, isso é na tuberculose, na sífilis. Acidentes, o conjunto das ISTs, né? Sobretudo isso. Falar quando... Acho legal, cara, só deixar também um parênteses aberto, que quando a gente está falando de homens, da questão de gênero, a gente também abarca na nossa fala e na nossa perspectiva de controle das ISTs as diversas sexualidades que são importantes de serem abordadas em relação ao homem. Então, a gente está falando de homens gays, a gente está falando de homens que fazem sexo com homens, a gente está falando dos homens que hoje não só precisam ser acolhidos no espaço do pré-natal, mas também de homens que precisam ser acolhidos na construção da sua masculinidade, do seu cuidado em saúde, né? Então é importante destacar aí que a gente está falando de um público que é prevalente no uso de álcool e drogas, que é prevalente nos acidentes, sejam de acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, né? Um grupo que muitas vezes se expõe a riscos relacionados ao trabalho e às dinâmicas culturais, que faz com que o grupo dos homens deva ser uma prioridade, sobretudo no espaço municipal do cuidado, né? Você tocou num assunto que eu acho que é fundamental, vincular, né? Como vincular a nossa população masculina e como fazer do espaço das nossas unidades um espaço que acolhe a masculinidade, né? Acho que só deixar esse parênteses, vamos lá. Perfeito, é isso mesmo, né? E aí, entendendo essa questão das masculinidades, uma nossa diversidade de gênero também, né? Trabalhando o homem homossexual, heterossexual, bissexual, né? E a nossa diversidade como um todo. Então, esse recorte do gênero, né? Está bem presente na política de saúde do homem, né? A questão do pré-natal envolve também desde o engajamento desses parceiros, porque, na verdade, é o pré-natal do parceiro, e que esse parceiro, muitas vezes, não é necessariamente, né, o homem, né, heterossexual, né, e a gente precisa também abranger o olhar para os grupos como um todo, né. O pré-natal, ele vem tentando trabalhar essa questão, né, de desconstruir, né, alguns paradigmas mesmo que nós temos na sociedade, né, e até mesmo um paradoxo, porque ora o homem ele é mais forte, é mais resistente, né, e ora ele é quem mais adoece, é mais vulnerável às doenças, né. Então isso nos remete a refletir um pouquinho desse processo histórico, né, da cultura mesmo, a cultura, questões determinantes sociais em saúde, né, funcionantes em saúde, para compreender melhor o contexto também dessas pessoas, né, tem família, tem trabalho, tem, né, seus compromissos, né, de vida, tem sua religiosidade, né, muitas vezes, né, a questão da saúde dele é o resultante de tudo isso, né, e aí a questão do pré-natal, ele vem tentar trabalhar também esses outros campos, vamos dizer assim, de intervenção, né, porque ele quebra uma ruptura mesmo com alguns modelos já instituídos, né? E aí uma experiência bem exitosa que nós tivemos aqui em João Pessoa, né? Já a partir de uma proposta que nós temos enquanto GT, que é qualificar os profissionais de atenção básica sobre o guia do pré-natal do parceiro aqui em João Pessoa, né? E aí um desdobramento, vamos dizer assim, desses processos de qualificação, que não é só um, são vários, né? Eu acho que a gente já tem um quantitativo de 100% das equipes daqui de João Pessoa já qualificadas nesse eixo, aí inclui-se, né, os médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde, os odontólogos também, entre outros atores, né, residentes, outros atores também envolvidos,
E aí esse processo ele é contínuo e permanente mesmo, né? Tanto essa metodologia de educação permanente de saúde, né? Educação popular também em saúde, quanto os processos de qualificação mesmo, né? De qualificação continuada, né? De um processo de trabalho. E o intuito maior é movimentar mesmo, né? Sensibilizar esses profissionais, porque, na verdade, a questão da negligência à saúde dos homens é uma via de mão dupla. Ora, esses homens, eles não estão sensíveis para a importância do cuidado, ora, os próprios profissionais da área da saúde, eles não reconhecem esses homens enquanto pessoas que adoecem, né? Que precisam de um cuidado diferenciado, de um cuidado específico da questão de gênero. A gente pode até refletir a partir disso também. As próprias empresas, nós temos muita dificuldade, assim, em que os homens participem de nossos programas e projetos, porque as empresas acham que os homens não precisam receber cuidados, né? As mulheres, a gente tem muito uma facilidade nisso, mas os homens nem tanto. Então, assim, de fato intervir, né, na questão social mesmo aí por trás, né, dessa nossa dificuldade. E aqui em João Pessoa, a experiência exitosa a partir, né, desses processos de qualificação, né, algumas equipes começaram a multiplicar aquilo que elas estavam recebendo, né, e aprendendo junto a esses momentos de qualificação. E uma equipe em especial, até registrei aqui, da unidade Nova Conquista, daqui de João Pessoa, né, fez um trabalho bem exitoso mesmo, né. O trabalho surgiu da própria enfermeira da equipe, com interesse de multiplicar ao distrito sanitário, onde ela, né, o território dela a distrito, né, distrito sanitário 1, para multiplicar o processo de aprendizagem às outras equipes de saúde, né. Então, ela começou a trabalhar o pré-natal do parceiro atrelado à questão do código do SIGTAP, que nós temos, a produção do SUS, né, foi o pontapé inicial. Eles produziam na equipe, só para explicar o contexto, produziam na equipe, né, mas eles não faziam registro dessas intervenções. E a partir do momento que nós chegamos com o processo de qualificação, né, em saúde do homem, do pré-natal, o guia do pré-natal do parceiro, e mostramos que nós temos um código de SIGTAP que pode ser alimentado ao SUS, e a gente vai conseguir, a partir de então, monitorar como é que está, né, a demanda desses homens e do pré-natal do parceiro na atenção básica, né, despertou a atenção da equipe a fazer a alimentação desses registros. E aí, a partir dessa demanda, né, eles observaram, começaram também a pensar em multiplicar isso para os outros territórios também, né. Então, a experiência foi bem exitosa, porque eles começaram a pensar como é que nós vamos atrair os homens ao momento do pré-natal, e o primeiro pontapé inicial foi uma oficina, a equipe articulou junto ao SESC Senat, né, de criar abajus a partir de PVC. Então, foi esse o convite feito para os homens, né, participar dessa oficina, e no momento da oficina trabalharam na sala de espera a questão do pré-natal, já vinculando esses homens ao pré-natal. Lembrando que a busca ativa desses homens foi feita a partir das gestantes, cadastradas no território. Então, primeiramente, se identificou a gestante, fez a busca ativa dos homens, né, montou uma estratégia que conseguiu atrair a atenção deles, né, e a chegada deles até o espaço da equipe de saúde da família, lá da Nova Conquista. E aí, a partir disso, né, começou todo um trabalho que eles participavam do pré-natal, junto com as gestantes, e foi construindo, né, esse vínculo, né, que até a enfermeira colocou aqui, o autocuidado, né, e a desconstrução de papéis sociais. Então, eles trabalhavam atrelados a esse tema. E como ela fez esse momento de multiplicação com a equipe um todo, então, o dentista era sensível, já para acolher esse homem, trabalhar a questão da saúde bucal, né, a questão da testagem rápida era realizada, o médico de saúde da família e também os residentes que atuavam nessa equipe. Se engajaram, se envolveram a partir de temáticas sobre gênero, né, em saúde.
Então, essa foi a grande experiência exitosa, né, que nós tivemos aqui em João Pessoa. Por mais que nós estejamos, assim, trabalhando, né, incansavelmente em tentar difundir essa questão do pré-natal do parceiro, mas não são todas as equipes ainda que conseguem, né, esse avanço. Né, de trabalhar de um homem mais ali engajado, participativo também, mais ativo, né, nesse processo mesmo de gestação. E essa equipe, ela conseguiu, de uma forma bem, assim, inusitada, atrair esses homens e vincular mesmo, né, vincular. Vai até um relato também da oficina de Chantala, com os pais, só os homens, né, aprenderam a fazer Chantala nos bebês. E a questão da amamentação também, né, que eles eram instruídos como poderiam colaborar no momento da amamentação, né, que é doloroso para a mãe, é desgastante, né, e aí eles conseguiram se envolver mais, e o grande resultado disso tudo, a própria enfermeira me relatou, é que houve deixa eu ver aqui, o relato pelas gestantes diminuiu a ansiedade dos homens, o estresse também em casa, e que repercutiu na questão da violência urbana, da violência doméstica, aliás, desculpa. Né? Então, assim, foram os grandes resultados, assim, desse momento pré-natal. E aí é como eu coloquei aqui no início, foi um momento oportuno, esses homens foram até a unidade, né, com um propósito que era o pré-natal do parceiro, mas precisou existir uma ferramenta que atraísse eles até esses espaços, e a partir daí gerou todo um vínculo com a equipe, né, da questão do cuidado, solicitação de exames, aí onde entra aquilo que o Ministério da Saúde preconiza, realização de exames anuais, o hemograma, sumário de urina. Então tem um leque de opções para a saúde dos homens, né, mas o grande desafio ainda é, de fato, atraí-los, né, e sensibilizar os profissionais também para estar fazendo essa busca ativa. Então, eu passo a palavra e fico à disposição para aprofundamento. Eu acho que é muito gratificante a gente perceber, né, como o tema saúde do homem, né, aproveitando aí para destacar o Novembro Azul, ele é um tema que é possível de ser, de sofrer intervenções a partir também da vontade das equipes e da força que essas equipes têm, sobretudo no espaço da atenção básica, né. Eu queria destacar também que a educação permanente realmente é uma chave para esse processo. A gente hoje tem grandes fontes de acesso, né, aproveitar a oportunidade para registrar, mas a gente tem, tanto na plataforma AvaSUS, quanto na plataforma Telelab, nós temos conteúdos relacionados às infecções sexualmente transmissíveis, cursos que nos permitem até qualificar para o exercício da testagem rápida, do cuidado integral à sífilis e a outras ISTs, cursos certificados, com metodologia atualizada, com conteúdo referente ao protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, enfim. Nós temos estratégias e é importante que quem está nos assistindo possa também, né, ter acesso a essas estratégias. Então, busque aí, procurem AvaSUS, Telelab, e a gente poder também somar o guia. O Cássio tocou num ponto, né, a gente tem uma grande publicação norteadora, que é o Guia do Pré-Natal do Parceiro, que foi publicado pelo Ministério da Saúde, que a gente tem uma série de conteúdos. É importante falar que não só, quando a gente está aqui falando de saúde do homem em sífilis, a gente não vincula também, é claro que há uma prioridade do espaço da paternidade, porque é um espaço muito estratégico. Eu acho que a experiência que Cássio trouxe para a gente demonstra isso, né? É um espaço em que a abertura para a vivência do novo, da paternidade, coloca também a possibilidade do homem de conhecer o que é cuidar-se, né? Porque muitos de nós também não tem nem essa cultura. Só aproveitando, antes de passar a palavra e apresentar a Ana Cristina, para interagir um pouco com o pessoal do chat aqui, a gente tem uma pergunta, né, sobre as estratégias usadas para contornar a resistência dos profissionais de saúde na administração de penicilina. Queria destacar, né, Isabelle Mendes, que foi quem fez a pergunta. Obrigado pela pergunta. É um esforço do Ministério da Saúde, dos conselhos de categoria, dos profissionais de saúde e das próprias unidades, superar as questões, né, relacionadas à resistência da administração da penicilina no espaço da unidade primária de saúde, né? O nosso lema, a nossa busca é que o espaço da unidade básica de saúde seja um espaço apto para garantir testagem, cuidados, né, segmento com os outros exames laboratoriais a partir da rede,
mas também com o tratamento e a vinculação para que sejam feitas as doses sequenciais de penicilina e a gente tenha realmente o registro dessa cadeia de cuidado a partir do processo de notificação. Quais são as estratégias? A gente tem aí, ao longo dos últimos anos, portaria do Conselho Federal de Enfermagem, portarias do Conselho Federal de Medicina, publicações e incentivos do Conselho Federal de Farmácia. A gente vem tendo um êxito muito grande no processo de educação permanente, então, muitos dos conselhos de categoria vêm chamando seus profissionais a refletirem a inexistência, muitas vezes, do perigo relacionado à anafilaxia, né, que é o grande tabu da penicilina, é a reação anafilática no espaço da unidade básica de saúde. Isso, na verdade, cientificamente, os nossos riscos associados a essa prática são muito menores e quase que insignificantes face aos outros casos de reações alérgicas, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que realmente não há justificativas para que a gente não garanta no espaço da atenção básica o cuidado integral aos homens e mulheres a partir do diagnóstico e do tratamento com as doses necessárias de penicilina e os outros cuidados associados. Mas, obrigado, Isabel, pela pergunta. Neila e Diego deixaram também no YouTube uma reflexão sobre a questão do agendamento de procedimentos de testagem nas unidades básicas, né, o que a gente acaba perdendo muitas vezes com essa ideia de não ser de livre demanda, e aí, na verdade, em relação à saúde do homem, a gente tem que destacar que estratégias de extraturno, turnos abertos, rotatividade de unidades de saúde que abrem aos finais de semana, vinculação às empresas de trabalho, transporte, segurança pública, saúde prisional, enfim, são múltiplas estratégias que hoje ocorrem no Brasil que buscam ampliar o acesso dos homens à sua saúde integral. Isso está acontecendo, a gente tem, né, tentado sistematizar e fortalecer esses processos a partir do espaço do Ministério da Saúde, mas a reflexão de Neila e Diego, que também são apoiadores desse projeto, fica bastante latente aí para a gente, né? Agendar procedimentos na unidade básica de saúde muitas vezes cria bloqueios no acesso desses homens a esses espaços. E sem querer me alongar mais, então já vou chamar aí a professora Ana Cristina de Oliveira Silva, docente da Universidade Federal da Paraíba, que vai estar aqui conosco hoje, falando aí um pouquinho, né, do quanto a sífilis é um desafio também na produção de conhecimento, na reflexão, né? São séculos de desafio na saúde pública que são enfrentados no cotidiano daquilo que a gente sabe. E é engraçado falar, né, mas até o controle da resistência do medicamento é feito e nós sequer, uma boa notícia, né, nós não temos registros de resistência do treponema ao uso da penicilina, ou seja, a gente continua tendo uma linha de frente que é um medicamento forte, que é a penicilina benzatina e a penicilina cristalina nos casos em que é recomendado, sobretudo, em sífilis congênita, a doxiciclina nos casos em que há problemas relacionados ao uso da penicilina, mas, enfim, vale ressaltar que a gente tem na rede uma cadeia de cuidado, né, Ana? E eu acho que é legal trazer um pouco a academia, a universidade para esse espaço, porque é da universidade que emanam as novas reflexões, as novas estratégias e, sobretudo, é na universidade que a gente sensibiliza os profissionais da saúde a olharem para a saúde do homem também como uma temática. Sendo assim, então, boa tarde, Ana. Vamos falar aí com a gente um pouquinho. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui dialogando com vocês. E a parte que me foi cabível, né, falar um pouquinho sobre nossas pesquisas, em específico a pesquisa envolvendo as populações ribeirinhas, mas antes de falar sobre essa pesquisa, eu gostaria de dizer que nós da academia, né, como o Esdras já reforçou, nós trabalhamos pensando no retorno para a sociedade, pensando em trabalhar, nós acreditamos no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos e apoiamos o trabalho dos profissionais de saúde, nós entendemos a importância dessa relação do ensino, do serviço e da comunidade, né, e por isso que as nossas pesquisas, os nossos estudos, eles tentam ser voltados nessa perspectiva. Eu acho que isso é muito importante, é importante que isso fique claro, né? E partindo desse entendimento, eu gostaria de agradecer à Secretaria Estadual de Saúde, né, a Joana, a Ivoneide, a Secretaria Municipal de Saúde, né, que sempre foram parceiros nossos em nossas pesquisas, disponibilizando
profissionais, disponibilizando material para que a gente pudesse desenvolver os nossos estudos e também trabalhar com a questão da construção da linha do cuidado, né? Então, essa pesquisa, ela foi desenvolvida, nós executamos a pesquisa o ano passado, em junho de 2019, né? Para quem não sabe, João Pessoa possui população ribeirinha, só que são populações, né, de terra firme, que são populações que ficam à margem dos rios e que em períodos de enchente, esses rios, eles sobem, atingem as casas e com isso traz uma série de problemas e que a maioria dos estudos, quando trata de população ribeirinha, direciona mais para quê? Para as doenças de veiculação hídrica. E como nós fazemos parte do núcleo de estudos de pesquisas em agravos infecciosos e qualidade de vida, nós pensamos em trabalhar o contexto da IST também nas populações ribeirinhas. E aí essa pesquisa ela foi desenvolvida, onde nós realizamos testagem com um N de 250 moradores dessas populações. Foram 7 populações contempladas, São José, Tito Silva, Porto do Capim, São Rafael e Comunidade do S. O período da coleta, ele coincidiu com o período de chuva, então nós tivemos que parar, porque algumas comunidades, elas encheram e a gente não teve como ter contato, mas assim, logo após nós conseguimos retornar à pesquisa, as pessoas eram convidadas, né, a participar do estudo, elas recebiam um termo de consentimento, preenchiam, respondiam um questionário sociodemográfico sobre as condições demográficas e também sobre as questões relacionadas ao comportamento de risco para as ISTs e principalmente direcionado para sífilis. Então, o nosso estudo ele foi baseado na positividade para o teste rápido da sífilis. E aí, quando eu falei que diferente do panorama estadual, nessa população específica, nessa pesquisa, que nós sabemos que por não ter sido um estudo aleatório, né, as pessoas vinham, elas eram convidadas nas ruas, nós parávamos em ruas delimitadas e convidávamos a população em horários de expediente, teve alguns momentos que nós fomos à noite e no sábado, para que nós pudéssemos também conseguir captar aquelas pessoas que trabalhavam durante a semana e que não podiam realizar o teste. Então, foram 250 ribeirinhos, a maioria sexo feminino, né, na faixa etária de 18 a 39 anos, com até 8 anos de estudo, casados, renda de até 1,5 salário mínimo, é uma realidade, né, de comunidade ribeirinha, e aí é uma realidade também que foi mostrado no cenário estadual, né, com relação à escolaridade, à condição socioeconômica. A prevalência da IST nessa população de estudo foi de 11,6%, então foi uma prevalência abaixo, quando a gente fala da prevalência para o Estado, e foi também uma prevalência que, em outros contextos, ela foi mais alta, né? E aí, quando nós pensamos em trabalhar o território, quando nós pensamos em trabalhar com a estratégia saúde da família, quando nós pensamos em trabalhar com o apoio da equipe, a gente precisa realmente conhecer a nossa realidade para a gente intervir, e principalmente no contexto da sífilis. E foi isso que nós fizemos, né? A gente não fez uma notificação por notificar, existia uma notificação viva, onde os casos eram notificados, eram encaminhados para o serviço de referência e também eram acompanhados pelos profissionais da estratégia de saúde da família. Nós tivemos uma parceria e um acompanhamento muito positivo. Pela maioria das mulheres que testaram positivo para sífilis, né, para o teste rápido, nós tivemos um resultado positivo, já no caso dos homens, não. E aí, qual foi a dificuldade? Tempo, eles não tinham para procurar o serviço de referência, não queriam se expor, não queriam ir na unidade, não queriam conversar com a equipe, e esses foram realmente os pacientes que testaram positivo, que nós não conseguimos dar continuidade, né, nessa situação dessa população. E aí, além dessa prevalência, os fatores que foram associados, né, foi feito um teste de associação multivariada, e aí os fatores que foram associados é o que a gente vê nos outros estudos, nas outras pesquisas, que seria o quê? Número de parceiros sexuais,
Então, número de parceiros sexuais aumentou em 3 vezes o risco da pessoa contrair sífilis, né? Histórico de prisão aumentou em 4 vezes o risco de você contrair sífilis, e histórico de IST. Aí, por que a gente poderia dizer que o histórico de IST aumentou em 4 vezes o risco de contrair IST? Ou de contrair a sífilis, desculpa. Porque quando se tinha já uma história pregressa de algum IST, provavelmente aquela pessoa, ela fazia um diagnóstico tardio, que foi justamente o que Joana apresentou, né? Um diagnóstico tardio era assintomático, o tratamento era incompleto, o tratamento era inadequado, ele se reinfectava. Então, histórico de IST, ou seja, várias infecções de doenças transmissíveis, aumentava em 4 vezes o risco daquela pessoa contrair sífilis. Histórico de prisão aumentava em 4 vezes, né? Por que aumentava em 4 vezes? Porque o comportamento sexual de risco nos presídios, ele é elevado, né? O não uso do preservativo é fato. E aí é um dos aspectos que foi levantado e que foi provado nesse estudo. E a questão do número de parceiros sexuais. Quem tinha mais de 2 parceiros sexuais nos últimos 12 meses, aumentou em 3 vezes o risco de contrair sífilis. Nós sabemos que histórico de IST aumenta em 18 vezes o risco de contrair HIV. Os estudos mostram isso. Então, assim, a problemática da sífilis, ela seria não a ponta do iceberg, porque ela está escondida, né? Mas ela representa uma infecção altamente importante no contexto das doenças transmissíveis, no contexto do HIV. E aí, quando a gente fala de sífilis, a gente tem que falar de território, a gente tem que falar do território que eu trabalho, quem é aquele homem que está ali no território, por que foi que eu tive mais mulheres nesse estudo? É porque existem mais mulheres com sífilis? Não. É porque os homens, naquele horário de coleta, poderiam estar em quê? Trabalhando. Os homens não procuraram o serviço, não tinham interesse em realizar o teste rápido, né? Foi o que também Kécio falou. Algumas unidades, né, aqui no município de João Pessoa, elas são porta aberta, então elas funcionam para manhã, tarde e noite, para poder atender essas necessidades das pessoas que trabalham. Isso é um aspecto importante. Mas, assim, a gente percebe que outras questões são envolvidas no contexto da sífilis e da saúde do homem. A questão apesar de não ter tido associação, a questão da escolaridade, a questão da situação econômica, né? Então, assim, a escolaridade e a situação econômica, elas refletem um maior acesso à informação, um melhor acesso a essa informação. Né? Oi? Eu acho que é importante o critério também, a questão raça-cor, né? A gente tem, pelo painel de indicadores na Paraíba, a gente tem uma concentração de casos na população negra e parda, né? Nesse indicador agregado, a questão da escolaridade, né? Eu estava aqui olhando rapidamente o painel de indicadores da Paraíba e vendo algumas concentrações, né? A gente tem, por exemplo, no caso de sífilis em gestante, a gente está falando de uma população com escolaridade incompleta, onde se concentra o maior número de casos, né? Então, a escolaridade, a questão raça-cor, a questão de compor a população LGBT a partir de suas práticas, de sua orientação, de sua identidade sexual, a questão relacionada à profissão, né, no caso das profissionais do sexo, ou a condição de conflito com a lei, ou a questão da saúde penitenciária. Você trouxe aí esses elementos dos ribeirinhos, né, que é uma população que muitas vezes a gente, com um território tão vasto como o Brasil, a gente muitas vezes ignora a condição ribeirinha, ignoramos muitas vezes a questão das ISTs em relação à saúde da população indígena, enfim, são múltiplos determinantes e eu acho que do espaço da academia é muito legal poder estar tendo essa reflexão, né, Ana, trazer esse olhar que cada segmento populacional compõe em si um complexo de riscos ou um complexo de agravos que é para além do número, né? Acho que é importante a gente deixar essa sensibilidade, é para além da epidemiologia, né? Só destacar aí, quando a gente está falando no Brasil, a gente está falando de 152.915 casos só em 2019, né? A gente está falando aí com quase 153 mil novos casos, é muita gente.
A perspectiva da Organização Mundial de Saúde são 6 milhões de novos casos de sífilis por ano, né? Então, é importante destacar que a gente está falando de um tema que realmente nos provoca, né, sobretudo no campo da academia, da investigação em saúde, nos provoca certos alertas, né? Que bom poder ouvir um pouco falar sobre a saúde da população do campo, da floresta e das águas, que também possui no Sistema Único de Saúde uma política estruturada de saúde exatamente. integral, né? Eu acho legal estar falando disso. E assim, um aspecto importante é que o que é que nós vemos nos estudos? População ribeirinha, a gente vincula muito doenças de veiculação hídrica, né? É a questão de sexualidade, se um travesti ou um homossexual vai procurar o serviço, então ele só vai procurar pelas questões da sexualidade, então não vê como um todo, que ele é um hipertenso, que ele é um diabético, né? Então, assim, eu acho que identificar... São trabalhadores e trabalhadoras, né? Exatamente, então esse contexto é importante, né? Então, e assim, estudos anteriores à ribeirinha, nós também trabalhamos com cortadores de cana, foi uma pesquisa que foi feita em conjunto com a Universidade Federal de Goiás, e nós realizamos também a prevalência da sífilis em cortadores de cana aqui da Paraíba e de Pernambuco. Nós testamos 350 cortadores de cana, nós fomos em loco, e por incrível que pareça, a prevalência foi baixa para sífilis, né? Mas, no entanto, sabemos que é um teste de triagem, existem todas as especificidades, e assim, mesmo os testes que deram negativo, mas analisando o comportamento de risco daquele trabalhador, nós fizemos um encaminhamento para que ele fosse fazer um acompanhamento. E também fizemos esse estudo com trabalhadores da construção civil, quando o Kécio falou aí dos trabalhadores que não tinham condições de procurar o serviço. O que foi que nós identificamos? Os trabalhadores da construção civil aqui de João Pessoa, poderia ser, até dizer da Paraíba, são migrantes, a maioria moram em casas de apoio, passam a semana longe da família, e no contexto do trabalho, o dia trabalhando, e à noite eles se envolvem com o quê? Se envolvem com álcool, se envolvem com sexo, se envolvem com jogos, e são profissionais que precisam do serviço de saúde. E muitas vezes a gente fala que existe uma negligência, né, em procurar o serviço, mas será que é a procura dele pelo serviço ou é o serviço que não o procura? Né? Esses profissionais da construção civil, eles têm casa de apoio distribuída em toda João Pessoa, né? As empresas de construção civil, elas alojam esses profissionais, e a nossa pesquisa, nós tivemos a parceria com o Sindicato de Trabalhadores da Construção Civil, nós fomos até em loco nas construções, foi uma pesquisa riquíssima, porque eles se sentiram contemplados quanto à saúde, e fez com que alguns até verbalizassem que iriam procurar o serviço para cuidar da sua saúde. Por quê? Porque não tinha tempo durante a semana, não tinha tempo à noite, mas a gente apresentou alguns serviços que eles poderiam procurar e que seria porta aberta para eles pelo horário de trabalho. Então, acho que a saúde do homem, né, como o Kécio falou, dentro do contexto de populações ditas vulneráveis, porque a vulnerabilidade ela é bem subjetiva, né? A vulnerabilidade econômica, existe a vulnerabilidade econômica, social. Então, acho que o homem, nesse contexto, ele precisa ser visto e ser tratado de modo diferente quando nós falamos da sífilis. E eu acho que o caminho é esse mesmo, né? O caminho que Kécio falou, que foi um trabalho bem de conquistar aquele pai, e que a partir dali ele foi tentando trabalhar a questão de saúde, né? E aí eu trago para essas populações, que são populações específicas que nós trabalhamos, e que, assim, já temos outros projetos com outras populações ditas vulneráveis, mas, assim, o que nos chamou a atenção, e por isso nós trouxemos hoje, foi a população ribeirinha. Por quê? Porque a prevalência foi a mais alta dos 3 estudos que nós fizemos, pelo baixo número de homens que procuraram e que quiseram realizar o teste, né? E também pela relação de associação, que é o que a gente vê nos outros estudos, né? E a questão de histórico de ST, histórico de prisão, e a questão de números de parceiros sexuais. E hoje nós vivemos uma realidade sexual diferente do que nós vivíamos há 10 anos. Hoje nós recrutamos parceiros por aplicativos,
né? Hoje nós temos a questão do comportamento sexual, ela está muito mais banalizada ou natural, não sei, da questão de ser homo, de ser bi, de ser hétero, de ser pan. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E não é apenas o usar ou não usar o preservativo, né? A gente precisa entender que, como Joana colocou, muito bem colocado no final de sua fala, o preservativo, ele é importante, mas a gente precisa entender o contexto daquele homem para saber se ele, só usando o preservativo, será que realmente ele está resolvendo o problema? Ou seria importante também ele estar acompanhando o serviço de saúde, fazendo exames de prevenção, né? A questão da educação permanente, educação continuada, educação em saúde. Eu acho que isso tudo é o que faz com que nós possamos melhorar, né, e intensificar a assistência e o cuidado integral à população masculina. É isso, Ana. Acho que sua fala traz, né, uma reflexão muito legal para a gente, sobretudo por conta até da motivação desse evento aqui. Né? A gente está falando sobre Novembro Azul, tem falado sobre as questões relacionadas ao câncer de próstata, ao acesso aos homens, né, e à prevenção, essas questões, mas eu acho que é sempre bom provocar, né, o olhar do sistema, dos profissionais de saúde, de nós mesmos, nós homens, de que nossa saúde não se restringe único e exclusivamente às questões da sexualidade e da reprodução. Né? Eu acho que a Política Nacional de Saúde Integral do Homem, ela é um marco dentro do Sistema Único de Saúde, porque justamente ela traz essa expansão do olhar sobre o que é saúde do homem, né? E quem está no território começa a perceber muitas vezes o quão determinante é a condição masculina para o adoecimento. Eu acho que é isso que é importante deixar destacado. Né? Quando a gente está falando do que é ser homem e de uma relação com o Sistema Único de Saúde, a gente está falando de quê? Das maiores vítimas de acidentes e de causas externas relacionadas à violência, das maiores vítimas de homicídio e outros acidentes relacionados à violência física, do maior índice e concentração de alcoolismo e uso de outras drogas, das questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis, mas também, né, a outras questões como prevalência dos cânceres relacionados a pulmão, ao tabagismo, às doenças cardíacas, enfim. O público dos homens é sim um público a ser explorado no Sistema Único de Saúde enquanto uma prioridade na abordagem e no cuidado. Né? Acho que as falas que a gente conseguiu captar nessa tarde aqui, essas reflexões nos colocam que como é desafiador olhar o homem enquanto um sujeito no cuidado integral à saúde. Né? Eu acho que é importante destacar, tanto no espaço da academia, como a Ana trouxe muito bem, como as reflexões do espaço da gestão que Kécio trouxe, né? Como é desafiador a gente poder motivar que seja dentro de uma equipe conseguir fazer essa acolhida e essa abordagem no espaço do pré-natal, e Joana também, né, com os elementos relacionados aí a isso, é que a gente precisa ter também sobre a questão da epidemiologia, do controle, da vigilância da sífilis. Eu acho que a gente, em uma tarde aqui muito, muito prazerosa, a gente conseguiu abordar rapidamente frentes de trabalho na saúde do homem que nos desafiam a olhar, né? Então, acho que para a gente poder, eu não estou, né? Primeiro, eu queria saudar aqui o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, saudar, sobretudo, os apoiadores do projeto Resposta Rápida à Sífilis, do projeto Força Tarefa de Integração, Vigilância e Atenção Primária, saudar aí os estudantes, trabalhadores da saúde, tanto da Paraíba quanto de outros lugares do Brasil que estiveram nessa tarde aqui conosco, nos ouvindo, que eu acho que é importante a gente poder olhar, né, como cada cenário, cada localidade, cada espaço de fala coloca a sífilis como um objeto de trabalho que desafia o Sistema Único de Saúde. Né? A gente está falando aí da necessidade de pesquisas ainda para entender como é que, num cenário em que temos comunicação, temos conteúdos de prevenção voltados aos homens, voltados às mulheres, temos insumos de diagnóstico, tratamento, segmento de casos, como é que, tendo toda essa estratégia nacional que configura uma resposta rápida à sífilis, a gente ainda segue, muitas vezes, tendo essa dificuldade de promover adesão e acolhimento, sobretudo dos homens, naquilo que é tocante à sífilis adquirida, né?
Então, acho que eu vou retomar mais uma rodada. Como eu estou aqui, não estou com acesso às perguntas, né? Tive acesso a algumas que o Luciano nos disponibilizou, mas eu vou retomar a fala para cada um dos nossos expositores dessa tarde. Vou começar aí de volta com Joana, com Kécio e com Ana, mas assim, acho que a gente destacar, né, no processo de tentar finalizar esse conjunto de ideias e registro em relação à saúde do homem, né, a gente poder se motivar dos nossos lugares, né? Então, do lugar da vigilância epidemiológica, do lugar da gestão, do lugar da academia, quais são, né, atualmente, qual é o nosso cenário de atuação, né? Qual é a nossa prioridade de articulação? E aí eu gostaria, na verdade, de deixar muito rapidamente registrado que o nosso esforço... o esforço do Brasil em relação ao enfrentamento à sífilis, ele é um esforço de múltiplas parcerias, né? O Brasil possui uma agenda brasileira pela redução da sífilis no Brasil, um compromisso, né, sistematizado de ações junto a diversas entidades de âmbito nacional, destacando aí os conselhos de categorias profissionais como o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, de Odontologia, Farmácia, das múltiplas profissões da saúde, o Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, CONASEMS, né, os nossos secretários municipais, estaduais, enfim, nós temos uma agenda nacional de enfrentamento à sífilis que é importante que as pessoas conheçam e que esses esforços que hoje a Paraíba, né, também impulsiona no âmbito estadual e municipal com esse espaço dessa vídeo, configuram sim um compromisso nacional de enfrentamento à sífilis, né? Eu acho que é importante a gente poder deixar isso aí destacado. Então, eu vou devolver a palavra para a Joana nesse momento, Joana, para fazer aí a sua reflexão e sua síntese sobre o desafio que é tratar de sífilis e saúde do homem no seu espaço, nas suas reflexões, e assim, a gente com essa reflexão, né, de o que a gente pode fazer, ou quais são os nossos desafios em relação à saúde do homem, como é que a gente aí, Joana, Kécio e Ana, enxergam esse tema para a gente poder fazer aí um processo de conclusão e ir fechando essa nossa tarde de produção de conhecimento também. Vamos lá, Joana? Joia. Eu vou já falando e já me despedindo, né, agradecendo demais a participação de todos, mas, assim, justamente o meu objetivo hoje, pessoal, era justamente esperar a fala de todos, de Kécio, da professora Ana Cristina, para justamente fundamentar o que eu venho pensando, que a questão da rede está muito bem estruturada e desenhada quando a gente fala da questão das gestantes, né? A gente tem um protocolo, a gente tem uma assistência, a gente tem a rede cegonha muito bem desenhada. Quando a gente fala também da sífilis congênita, também temos um protocolo implantado, muito bem já estruturado, tem a medicação, tem a sensibilização, tem um tratamento sendo feito, então a gente sabe que caminho seguir. Então, assim, eu volto para a minha inquietude, que era justamente mostrar que o nosso desafio está justamente na sífilis adquirida. Ou seja, a grande epidemia está lá. E nós estamos, como o Diego bem falou, eu queria enfatizar o que o Diego falou no chat do YouTube, que justamente essa postura passiva ou reativa é muito pouco para enfrentar a sífilis, para enfrentar uma epidemia da sífilis. Ou seja, não podemos ficar quando a Ana Cristina falou, justamente, nessa pesquisa dela, das populações ribeirinhas, da construção civil, dos cortadores de cana, ela foi justamente lá nos locais estratégicos, onde está a epidemia. Muitas vezes, alguns não foram fazer os exames, tudinho, mas, ou seja, a história de irmos, através da busca ativa, e proporcionar a essas populações que não têm acesso por conta do horário de trabalho, por conta das dificuldades, por conta da própria vida, então, assim, de termos uma postura justamente de rastreamento, como o Diego também falou, nos territórios. Então, se a gente não criar estratégias de estar captando esses exames precocemente e tratando precocemente, nós não vamos conseguir sair do canto. Nem aqui, nem em canto nenhum do Brasil, nem no mundo, se ficarmos apenas focando nas gestantes em sífilis congênita e não irmos justamente aonde está a epidemia. Então, assim, eu vinha com essa ideia
de desafio e de estarmos deixando um pouco de lado, não a questão da política, mas estarmos agora fortalecendo, porque hoje nós sabemos, depois que nós desenhamos a rede, nós sabemos exatamente onde está o problema, né? Então, assim, facilitar esse acesso, oportunizar essas pessoas que não têm a menor perspectiva de autocuidado, nem de procurar o serviço de saúde e mostrar para elas, como a professora falou, os caminhos. A partir do momento que ela mostrou ao pessoal da construção civil, que muitas vezes são de fora, não sabem onde procurar a rede de atenção para ofertar o teste rápido e o tratamento, então, assim, bacana, eu acho que é por aí. Então, assim, eu estou muito satisfeita mesmo, porque daqui para frente a gente pretende trabalhar com um novo olhar. Então, achei extremamente importante, agradeço a todos, a participação de todos, em especial a Kécio e Ana Cristina, Esdras também, pela mediação, e o pessoal de Libras aí, o Alex e a Márcia, e passa a bola agora para a Kécio. Vamos lá, Kécio. Então, muito bom, muito rico, né, esse momento. Espero que a gente possa ter outras oportunidades desse mesmo grupo, né, e amadurecendo muitas das ideias aqui. Então, muito feliz por rever a Ana Cristina, não sei se ela lembra, mas foi minha professora lá da graduação. Ela estava com vergonha de perguntar se você foi aluno dela. Isso, então... Eu queria perguntar se você era meu Quessinho. Você é meu Quessinho? Eu sempre perguntava, cadê Quessinho? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você está no lugar certo, representando a coordenação certa, o seu perfil condiz com o seu tempo de aluno da academia, e agora, sabendo que você é Kécio, agora é que eu estou feliz e meu coração aqui está explodindo de alegria por saber que você faz parte dessa coordenação. Vamos trabalhar juntos, viu? Vamos, com certeza, e muito bom, assim, o teu relato dos grupos vulneráveis, ribeirinhos, né? Joana colocando essa questão, né? E que me faz refletir mesmo, Joana. Nós temos tudo aí posto já, né? As políticas, os programas, né? Protocolos clínicos, mas a gente ainda não consegue avançar. E aí, o grande nó mesmo seria sensibilizar as pessoas, né? A conscientização da importância do cuidado. E o homem tem muito disso. Ele talvez seja um sujeito aí estratégico, né? A gente conseguir, de fato, assim, uma melhoria mesmo na qualidade, não só na quantidade, mas na qualidade da produção de cuidados que nós desenvolvemos, né? Tá aqui em João Pessoa, a nível do Estado, no Brasil como um todo. E aí o Novembro Azul, né, é um momento oportuno. O Esdras falou lá no início da questão de não focar exclusivamente o homem, enquanto só a questão da masculinidade, da próstata, né, essa visão muito reducionista. E esse Novembro Azul, nós fazemos sempre essa fala, né, da importância do cuidado integral mesmo com a saúde do homem, com todo o sujeito, né, envolvido num contexto social de vida, que precisa ser trabalhado, precisa ser convencido a participar mais ativamente, né, da área do campo mesmo, da atenção básica dessa proposta. E aí talvez esse seja o grande legado, né, desses momentos alusivos, né, das campanhas, né, e outros momentos também, para estar atraindo mesmo essa população masculina, esses homens, que sejam mais presentes nesses espaços, né, e essas ações a gente vem percebendo, né, a Universidade Federal, né, as outras instituições de ensino com projetos de extensão, projetos de pesquisa também, colaboram muito, porque nos orientam, né, qual o caminho a seguir, né, quais os passos, né, sempre com inovações também, quais os passos que a gente pode estar lançando, que possa estar fazendo nessa busca ativa dos homens, porque eu acho que é isso mesmo, Joana, né, ir a campo mesmo, né, fazer essa busca ativa, tentar elaborar estratégias para isso. Eu digo que eu sou uma coordenação, né, e estou coordenação, mas com espírito mesmo de saúde coletiva, né, porque eu gosto de estar no campo de trabalho, eu participo de rodas de conversa também com as equipes, gosto de estar nos espaços onde se produz o cuidado, né, dessas pessoas, principalmente a estratégia de saúde da família,
a questão da proximidade, mas vou a canteiros de obras também, participo de rodas de diálogo, rodas de conversa, e a gente nota o interesse dos homens quando a gente chega nesses espaços, né? Mas ainda pouco a atitude deles em buscar depois disso, né? Então, acho que talvez a gente precise despertar essa questão da atitude dos homens, né? A questão do cuidado. Então, muito obrigado, um abraço a todos, viu? Para encerrar, né? Bem rápida, eu só queria deixar uma reflexão sobre o contexto que nós estamos vivendo. Como é que nós vamos trabalhar a sífilis no contexto da Covid? Sabemos que é uma realidade, que ela vai permanecer, né, por 18 ou mais meses, 24 meses. E eu queria deixar essa reflexão para que já pudéssemos pensar em estratégias para que a gente não perdesse a busca ativa, né, e que também não negligenciassem outras infecções transmissíveis e principalmente as sexualmente transmissíveis. E no contexto da saúde do homem, porque os estudos mostram que os casos mais graves, com prognósticos mais desfavoráveis, a COVID também é na população masculina, né, e nós percebemos que muitas doenças, né, transmissíveis, ela tem esse direcionamento, quando eu falo da questão de sexo. Mas foi muito bom estar com vocês hoje à tarde, muito obrigada pela oportunidade, que assim, eu adorei lhe reencontrar, viu? E, Joana, muito obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada pela parceria, obrigada a todos que fazem a Secretaria Estadual da Paraíba, a Secretaria Municipal de João Pessoa, também pela parceria, aos nossos colegas Márcia, Luciana, Alex, e a Edras, muito obrigada pela moderação e pelos momentos de intervenção. Você tem muita propriedade no que fala, quanto às suas políticas, isso é muito importante. E poderia surgir até uma oportunidade para você também fazer parte de algumas dessas nossas conversas, não como moderador, né? Para você poder falar também e ter a oportunidade de estar trazendo a sua experiência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Na verdade, também eu queria agradecer, dizer que eu me sensibilizo muito quando eu escuto temas como saúde da população ribeirinha, da saúde da população do campo da floresta das águas, porque nos últimos 12 anos da minha trajetória, antes de estar trabalhando especificamente com infecções sexualmente transmissíveis, eu atuei na formulação e na implementação dessas políticas de promoção da equidade, né? Então, quando eu vejo a Paraíba, né, só destacar, mais uma vez, dando parabéns à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Municipal de João Pessoa, mas, por exemplo, a gente tem o primeiro ambulatório transual implementado no Sistema Único de Saúde dentro do espaço da Paraíba, né, um serviço que foi implementado pela Secretaria Estadual. A gente tem, né, toda uma série de pautas que a Secretaria Estadual da Paraíba, sobretudo, desenvolve em parceria com o Ministério Público, com outras instituições. Então, assim, saudar realmente a gestão, os técnicos, os trabalhadores que trabalham no SUS Paraíba, né, vamos dizer assim, no espaço municipal, no espaço estadual, dizer que é um estado que, sobretudo, nos instiga a criar, né? Acho que a Paraíba é, sobretudo, um estado que cria movimento, que cria estratégias. Kécio trouxe aí as experiências exitosas relacionadas a esse acolhimento e motivação no espaço do pré-natal. A Ana trouxe essa reflexão sobre, né, como a gente chega muitas vezes do espaço da academia promovendo pesquisa, a gente também está promovendo o cuidado integral, tirando da invisibilidade os homens em suas ocupações, né, seja a construção civil, seja a questão portuária. A gente tem no Brasil, acho que é importante destacar, muitas ações voltadas ao público relacionado a transportes e cargas também, às profissionais do sexo, enfim, a gente tem tantas outras temáticas que nos instigam, que colocam aí essa tarde como uma tarde realmente olhar para a saúde do homem e perceber onde estão esses homens e como promover cuidado integral à saúde deles, destacando aí, é claro, a sífilis como nosso tema motivador dessa tarde aí de produção. Saudar, então, gente, para finalizar, queria agradecer a participação de Joana, de Kécio e de Ana. Obrigado mais uma vez por a gente poder estar trocando aqui esses conhecimentos e dizer que a atuação, né, em resposta à sífilis é uma atuação que realmente pressupõe rede. Nós estamos, né, com um público bastante
engajado hoje em dia a partir das redes sociais, deixar como referência, né, o conteúdo constante no site www.sífilisnão.com.br. A gente tem conteúdos de campanha, sobretudo vídeos e outros aspectos que podem ser acessados, e no mais, né, reforçar que a agenda de enfrentamento à sífilis é uma agenda brasileira, é uma agenda de todos nós, e que o espaço da pandemia, como muito bem colocou a Ana Cristina, é um espaço temporal de desafio, né? Nós percebemos uma queda na procura dos serviços de saúde, uma queda na distribuição e no acesso aos preservativos, numa queda, muitas vezes, que já é numérica, no estabelecimento do tratamento às ISTs. Eu acho que é importante destacar isso. A situação de isolamento social nos desafia também a novas abordagens de como chegar a essas populações, e eu acho que essa live, assim como o espaço do Instagram, assim como o espaço das redes sociais oficiais, seja da universidade, seja das secretarias estaduais e municipais de saúde, são espaços que a gente tem, sim, que abrir cada vez mais, não só para difusão de conhecimento, né, não só para difundir prevenção, mas, sobretudo, também para acolher a fala dos sujeitos, né? Então, parabéns aí à Paraíba mais uma vez por essa live. Dizer que no espaço do Departamento de Controle de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis no Ministério da Saúde, né, nós que atuamos na Coordenação Geral de Controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis, seguimos aí abertos à articulação e ao apoio em resposta rápida à sífilis, e parabenizar, é claro, Luciane, nossa apoiadora atuante na Paraíba, aí, que muitas vezes é quem consegue também fazer essa articulação interinstitucional, juntar os atores do Estado e do município nesses esforços, né? Então, gente, agradeço aí mais uma oportunidade. A gente está aí com 1h40 de live, né? Acho que passamos pela gestão, pelo cuidado integral, pelos problemas, mas, acima de tudo, lembrando que a centralidade do nosso debate, desse momento reflexivo, são os homens, é a saúde do homem. Então, este tema, por si só, nos instiga a pensar novas estratégias, novas pesquisas e novos fazeres em saúde, né? Que consigam cada vez mais quebrar, sobretudo, essa persistência de uma cadeia de transmissão associada à sífilis adquirida. No mais, é isso, gente. Agradeço a todos aí a participação. Dizer que a gente segue também aberto, né? Temos os contatos aí a partir desse espaço, dessa live do YouTube, para estar recebendo também qualquer que seja a dúvida, a colaboração, enfim, para a manutenção dessa rede forte de resposta à sífilis. É isso, gente. Obrigado. Agradecendo aí todo mundo. E fechamos esse espaço, né? Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Um abraço, gente. Muito obrigado. Todo mundo. Obrigada, Alex e Márcia. Valeu. Obrigado, Luciane. Obrigado a todo mundo. Estou saindo da sala. Obrigado, hein? Cheiro, Esdras. Apareça na Paraíba. Pode deixar, assim que eu puder. Um abraço. Tá certo.